Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a circuncisão e qual a sua representação para nós que vivemos na nova aliança. Será que hoje a circuncisão ela tem algum significado? A resposta é sim. A circuncisão ela tem um significado, mas não no sentido de que devemos fazer a circuncisão na carne. E os irmãos já vão entender isso. A circuncisão ela foi um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. Aliança eterna, aliança na qual Deus prometeu que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E todo aquele que fizesse a circuncisão, ele faria parte dessa aliança. Então nós que estamos em Cristo, nós temos também que fazer uma aliança com Cristo. E o como que a circuncisão ela entraria nessa aliança que fazemos com Cristo? Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Irmãos, o que é o despojamento do corpo da carne? Lembra que eu disse que a circuncisão é a remoção da pele do prepúcio? O despojamento do corpo da carne seria se esvaziar da natureza pecaminosa, da natureza carnal que temos. Seria a remoção dos desejos carnais que temos dessa natureza pecadora na aliança que fazemos com Cristo. Mas somente o Senhor Jesus é que pode remover esses desejos da nossa vida. Somente Ele pode nos ajudar a nos esvaziar da nossa natureza terrena, da nossa natureza pecaminosa. Fora dele, nós não conseguimos isso. E para isso nós precisamos levar a sério a aliança que vamos fazer com ele. Por isso não basta apenas dizer, eu sirvo ao Senhor Jesus. Nós temos que, com as nossas obras, mostrar que nós estamos lutando contra a carne, contra a natureza do pecado que é em nós, e nos esvaziando a cada dia dessa natureza carnal, para que possamos viver a vontade de Deus e guardar os seus mandamentos. É isso que significa. Porque na antiga aliança, aqueles que não eram circuncidados, eles não podiam participar da Páscoa. E assim como eles não podiam participar da Páscoa, nós, na nova aliança, se nós não nos despojarmos da nossa carne, nós não temos parte com Cristo. Se nós não nos esvaziarmos da natureza carnal e abandonarmos o pecado,
nós não temos parte com Cristo, porque nós vivemos em pecado antes de conhecer o Senhor Jesus. Mas a partir do momento que fazemos uma aliança com Ele, devemos lutar contra o pecado para que ele não mais tenha poder sobre nós. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho. Então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Irmãos, para que nós possamos entender o que significa isso do incircunciso não participar da Páscoa, nós precisamos entender o que é a Páscoa, o que são as festas. As festas do Senhor, no hebraico, é a palavra moed, que para nós a tradução correta seria tempos determinados. Em outras palavras, tempos estabelecidos por Deus para que toda a obra de Cristo se cumprisse em nós, na Igreja do Senhor, no Israel de Deus. Quem não se circuncidava não poderia participar da Páscoa, e sem participar da Páscoa, ficava de fora de todas as outras festas. Quais eram as festas? Páscoa, asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Isso está em Levítico 23. Veja algumas das festas, porque eu não vou falar de todas aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas vamos ver algumas das explicações que temos nas cartas de Paulo. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, pelo qual fomos libertos do cativeiro das trevas, assim como Israel na Páscoa foi livre do cativeiro do Egito. Porém, somente aqueles que fazem uma aliança com Cristo têm parte no sacrifício dele. E o efeito desse sacrifício em nós deve nos levar a nos revestir dos asmos, que é o pão sem fermento, ou seja, o Senhor Jesus. Porque Jesus ele não teve nenhum pecado, e o fermento ele tem a representação do pecado. E quando andamos em Cristo, que é o pão sem fermento, nos revestindo dele, devemos andar na sinceridade e na verdade, levando assim uma vida de primícias diante de Deus. E o que significa as primícias? 1 Coríntios 15, versículo 20 a 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos,
sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo e, por consequência, a ressurreição do seu povo nos últimos dias, porque Cristo é o cabeça e o seu povo é o seu corpo. Cristo ele foi oferecido como oferta de um movimento diante de Deus, para que nós fôssemos aceitos. A ressurreição, de fato, ainda há de vir, mas uma vida de ressurreição nós já podemos ter. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 11 diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis. Então também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, escravo nem livre, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, então não há acepção de pessoas. Então, com a vida de ressurreição, nós temos o efeito do Pentecostes em nós, os dons de Deus sendo derramados sobre a nossa vida, como está escrito em 1 Coríntios 12, para que possamos tocar trombetas, que está em 1 Coríntios 14, para o dia da expiação, que é na última trombeta em 1 Coríntios 15, para que possamos entrar no descanso de Deus e participar dos tabernáculos, também em 1 Coríntios 15. Mas um outro dia eu faço um estudo sobre as festas melhor, para explicar mais detalhadamente. Mas viram, irmãos, a importância da circuncisão, mas principalmente de compreender na nova aliança o que é a circuncisão? Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor.
Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. 1 Coríntios 7,19, a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. Por isso, devemos circuncidar o nosso coração, no despojar do corpo da carne, em outras palavras, removendo do nosso coração a natureza carnal, pecadora, para entrarmos em uma aliança fiel com o nosso Senhor, porque essa é a verdadeira circuncisão que há em Cristo Jesus. Caso você não seja inscrito no canal, eu peço por favor que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.